E aí, pessoal, a todos vocês que estão em casa, Pastor Fábio Oliveira, estou aqui no canal Fábio Oliveira e Amigos, e é um prazer ter você aí com a gente. Quero aproveitar a oportunidade e pedir para você, se inscreva no canal, clica no sininho. Nós temos aqui o patrocínio da Destaque Produções. Você quer gravar sua música, quer gravar seu clipe, procura a gente aí que a gente vai gravar um clipe excepcional para você. Temos aqui a Padaria Delta, lá na Barreiros, 484. Você que está assistindo esse podcast, vai lá, fala com meu amigo Júlio e você vai ter 10% de desconto no seu consumo lá na padaria. Também temos a clínica Star Saúde, né? Ali na Penha. Você pode ir lá fazer sua inscrição lá, tem médicos lá para atender você da melhor forma. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje dois grandes amigos. Um teve o privilégio de pregar aqui na igreja, pastor Crispim, da igreja metodista wesleyana lá da Mantiqueira. E o meu amigo de infância, que eu tenho uma honra de tê-lo aqui. Falei para ele que esse podcast vai ficar escrito para a história. Meu amigo pastor Marcos Peçanha, Marcos de Almeida Peçanha, um amigo, um colega, um companheiro, um mentor, que juntos crescemos no Evangelho. E eu tenho certeza que vai impactar você a palavra desses dois homens de Deus que estão aqui. Eu conto com a sua audiência, clica no sininho aí, dá teu like e vamos aqui para as apresentações. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo aí ao nosso Fábio Oliveira e Amigos, uma honra tê-lo aqui. Queria que você se apresentasse. Quem é o Marcos Peçanha? O famoso Marquinho do Ouro, para o pessoal que está no Chavante aí, lá de São Francisco, meu amigo Marquinho do Ouro, que todo mundo conhece assim, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela honra de estar aqui me prestigiando o nosso ministério. E queria que você falasse um pouco da tua vida aí, dá uma saudação pro povo, dá uma olhadinha para a câmera ali, aqui, fica sempre à vontade, aí fica bem descontraído e deixa Deus te usar, vai. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui com meu amigo de infância, pastor Fábio de Oliveira, mais conhecido como Fabinho, né? Isso aí jamais, né? Hoje pastor, empresário, né? Um grande chefe de família, um grande homem de Deus, mas para mim vai ser sempre o Fabinho, né? Pela nossa intimidade, né? Pelo nosso conhecimento, né? De longas datas, né? Onde eu tive o privilégio de conhecer sua mãe, né? Não conheci seu pai, mas conheci a sua saudosa mamãe, que foi um canal de bênção na minha vida, né? Num dos momentos que eu mais precisei. Amém. E ela estendeu as suas mãos, né? Ela cedeu parte do seu tempo para me abençoar a minha família, no momento de grande dificuldade que nós estávamos atravessando, né? Problema de saúde do meu pai, e ela esteve ali juntamente conosco, emprestou o seu ombro ali, né? E nos auxiliou. Foi uma bênção de Deus na nossa vida. Amém. E você, por ser filho dela, você faz parte também, né? Dessa bênção, desse legado que ela deixou. Né? Ela deixou. Saudosa irmã Edi, né? Irmã Edi, uma mulher de Deus, mulher de oração, serviu ao Senhor na Assembleia de Deus em São Francisco, ali em Belford Roxo, e também como fomos pastoreados pelo saudoso pastor Messias, né, que já dorme no Senhor. Foi um grande homem de Deus que nos ensinou, né, a trilhar por esse caminho, né, o caminho da verdade, o caminho do Senhor. E nós louvamos a Deus por esse privilégio de hoje estar aqui no Ministério Logos, pastoreado, né, por você, Fábio, que é um grande homem de Deus, né, um homem que passou por uma grande transformação, um homem que Deus mudou completamente a vida, né, hoje tem uma nova visão de evangelho, esse homem que prega a palavra de Deus, que ensina, um homem dedicado à obra de Deus, que faz por amor. Amém. E é um prazerzão estar aqui com você. Amém. E com meu amigo pastor Crispim. Já vai falar agora, daqui a pouco o Marquinhos volta para contar um pouco do testemunho dele, né, da sua conversão, do jeito que como ele aceitou Jesus, quando ele aceitou Jesus, o que Deus fez na vida dele, daqui a pouco ele volta. E também está conosco aqui pastor Crispim. Teve a honra de pregar aqui na igreja hoje à noite, trouxe uma palavra poderosíssima da parte de Deus. E ele também é lá da igreja de Mantiqueira, metodista wesleyana. Fala um pouco aí, pastor. Chega um pouquinho perto do microfone, pastor, por favor. Fica à vontade. Amém, pastor Fábio. É uma honra, né, estar aqui. Agradecer ao Senhor por nos servir o seu altar da tua igreja. Amém. É um privilégio tá conhecendo a sua pessoa, a sua família, juntamente com o nosso amigo Marcos Peçanha, que é um amigo que a gente caminha junto. E a minha palavra é gratidão, agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. E acredito que hoje ficou um marco, né, na história
da nossa vida hoje aqui, subir no altar da sua igreja. Amém. E podendo pregar aquilo que não é nosso, transmitir aquilo que é de Deus. Então, para mim, é um prazer muito grande. Amém. Amém. Voltando aí a bola para o nosso irmão Marcos Peçanha, como é que foi a conversão, Marquinhos? Como é que... Eu lembro que a gente, como você falou, somos amigos de infância, e tu era meio perdidão, né? Tu era aquele cara meio perdidão, e aí eu lembro que você... Porque eu praticamente nasci no Evangelho, mas em 1991, acho que tu se converteu depois de 91. 91. Em 91 mesmo, 91. não foi? Foi em 91, eu lembro, viu? 1991. Foi o ano que eu me batizei, foi quando o Marquinho Peçanha entrou para o reino de Deus. Mas eu vou deixar ele contar um pouquinho da história dele. Fala como começou tudo, como veio o processo de conversão, por que precisava sair do que você estava, que eu já vi que você contando em algumas pregações, até o teu testemunho, que você estava no fundo do poço. É verdade. No fundo do poço. Então, vou deixar você falar, fica à vontade. Eu quero ser bem resumido, né, mas o meu encontro com Jesus foi em uma época que eu estava precisando mesmo. Foi em um dos piores momentos da minha vida. A gente sabe que um jargão, né, dos crentes, né, dos irmãos, né, que o homem sem Deus é como uma folha seca, né? E eu era essa folha seca, eu estava mesmo no fundo do poço, no final da carreira, porque primeiramente eu comecei com álcool, né? Tudo começa assim com o álcool. Todos nós entendemos que o álcool é uma droga liberada, né? Em qualquer lugar, qualquer esquina que você for, você encontra o álcool com facilidade, né? Então ele é uma porta que se abre para os outros tipos de droga, né? As drogas mais pesadas. Então tudo começou com o álcool, começou com uma batidinha final de semana, depois uma cervejinha, e depois nós conhecemos a droga. Aí foi um abismo chamando outro abismo, né? E aquilo ali me levou para assim, como é que eu posso dizer? Me levou para o fundo do poço, né? Vamos falar assim, qual era a sua idade nessa época? Você estava quantos anos? Então, eu estava com 28 anos. Novo, né? Ainda novo. 28 anos, na flor da idade, né? Cheio de vida pela frente, e eu acabando com a minha vida, né? Destruindo a minha vida por conta da bebida, das drogas e daquela vida errada Usava que eu drogas levava. em geral? Como maconha, cocaína, cheguei a me dopar com comprimidos também, né? Naquela época era o Opitalidon, que a gente comprava na farmácia até sem receita, né? E quase que me levou a óbito. Eu tomei uma overdose desse comprimido, né, que eu tomei exageradamente, comecei a ingerir álcool também, né, e aquilo ali foi 3 noites dormindo direto. 3 noites dormindo direto, e pela misericórdia de Deus, Deus não deixou eu partir naquela overdose, porque Ele tinha um projeto na minha vida, né? Sim. Se Deus permitisse que eu partisse naquela noite, hoje eu não estaria aqui contando, né, para você, pastor, e para vocês que irão nos assistir, né, não estaria ouvindo esse depoimento, esse testemunho, né, de um grande milagre que Deus fez na minha vida. E como é que começou a tua... Assim, você estava já, igual você falou, né, no fundo do poço lá, perdidão. Quem foi que você ouviu a palavra, alguém te resgatou, alguém foi levar Jesus para você? Conta um pouco de como começou isso, se você sentiu alguma coisa. Então, Deus tem os seus meios, né, para tratar com a gente, né, quando Ele tem um projeto na nossa vida, né, e tinha um amigo, né, o Beto, acho que você conheceu o Beto, que era meu vizinho, e nós caminhamos junto no mundo das drogas, né, durante um bom tempo. E ele casou e estava com o casamento dele também já bem fracassado, bem desgastado. E quando a esposa dele se converteu, ela aceitou Jesus, buscando solução, né, para o problema da família, não queria acabar com a família, não queria que terminasse, lutando, né? Então ela lutando para permanecer, né, o casamento, e ela procurou Jesus. E através desse encontro que ela fez com Jesus, ele foi alcançado, né? O Beto foi alcançado por ela, e uma certa feita ele tinha se mudado de lá e ele voltou para lá com uma mensagem de Deus para a minha vida. E eu fui impactado com aquela mensagem. O impacto já aconteceu de antemão quando ele falou para mim que tinha aceitado Jesus.
né? E a família dele não gostava, a mãe, o pai também não gostava de evangélicos. De crente, né? E de crente, e ele muito menos. E repente, então, como é que você olhava os crentes nessa época, na época que você estava nas drogas? Como você olhava a religião, né, o evangelho? Você nunca tinha ouvido falar, ou já... não gosto de crente, não gosto de Bíblia, porque geralmente quem está nesse vício, em drogas, em alguma coisa, em bebida, em prostituição, né? A pessoa que não tem Deus, ela sempre olha, não quero ser crente, não é minha hora. Você, como é que você olhava o crente quando passa? Porque naquela época é uma época diferente de hoje. Sim. Era uma época que era mais tradicional, era aquela coisa mais fechada, né? Porque era realmente que você via o evangelho funcionar. Era a decisão de mudança de vida. Naquela época o evangelho, não que hoje seja diferente, mas para quem queria servir Jesus naquela época, você não tinha a flexibilidade e a facilidade que nós temos hoje. Sim. Servir a Deus naquela época era para quem realmente tinha vantagem, não tinha carro, você não ganhava tão bem em alguns lugares. Então, assim, nós viemos num lugar muito difícil, um bairro, um município muito ruim, né, onde foi considerado pela ONU, principalmente na época que a gente vivia lá, pela ONU até a década de 90, o município mais violento do mundo. Belford Roxo, que é onde eu não tenho vergonha de falar, porque eu sou de lá. A gente até brinca, que viemos de Lodebar, né? Vira e mexe, a gente brinca. Mas foi considerado pela ONU um dos municípios mais violentos do mundo. Você sabe o que é isso? É uma coisa assim, onde saiu o Marco Peçanha, saiu grandes homens de Deus daquele lugar, mulheres de Deus, pessoas transformadas. E não só ele, como eu conheço outros que foram transformados. Então a pergunta é, como Deus fez essa transformação? Como que foi? Ele levou a palavra para você e aí você continua. Ele chegou para você, Marquinhos, aceitei Jesus. E aí? Deixa eu só me reportar um pouquinho aqui. Nessa época de Belford Roxo era tão violento que chegou até ter o comentário, né, que morria mais gente em Belford Roxo do que na guerra do Irã e Iraque. Por isso, era muito violento, sim. Muito violento, né? Cidade super violenta. Então, Fábio, o meu encontro com Cristo, eu sempre tive o temor de Deus, porque eu nasci num berço evangélico. Nós morávamos, mamãe, né? Morávamos em Xerém na época, né, em Mantiqueira. E a minha mãe era da Igreja Batista, meu pai também era, então eu fui apresentado na igreja até os meus 5, 6 anos de idade, eu fui doutrinado, eu fui ensinado nos caminhos do Senhor, só que com 9 para 10 anos de idade, nós mudamos para Belford Roxo, né? Saímos de Xerém, fomos para Belford Roxo, e eu ali, com 10 anos de idade, eu já comecei a beber, né? Já comecei na companhia de mais influências, né? Isso, mais influência, isso. Então, mas eu sempre tive o temor de Deus, sempre respeitei os crentes. Quando passavam crentes perto de mim, eu tinha maior respeito, porque eu sabia que era um homem ou uma mulher de Deus, né? E eu entendia que o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Nunca gostei às vezes eu estava com colegas, né, aquelas companhias que zombavam de crente, eu sempre repreendia, eu sempre chamava atenção, porque eu sempre tive esse respeito pelas coisas de Deus. Amém. E eu creio que foi assim um divisor de águas, né, em que Deus teve misericórdia de mim, porque eu sempre tive o temor do Senhor, sempre respeitei. Muitas vezes eu drogado, muitas vezes eu bebendo, e eu pregava o evangelho para essas pessoas, eu falava de Deus, porque aquilo foi plantado no meu coração. Isso aí. É por isso que a Bíblia diz ali em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui a criança no caminho em que deve andar, para quando envelhecer não se desviar dele. É mais ou menos o meu caso, né, também, sempre cresci no evangelho, nunca tive todas as oportunidades, igual você falou, de beber, de fumar, de cheirar, e nunca quis, legal. Então, eu sempre, distanciado de Deus, mas eu sempre tive o temor de Deus na minha vida, no meu coração. Então, isso gerou, assim, né, não vou dizer assim, vê se você me entende, gerou um crédito com Deus, né? Amém. Se eu posso falar isso, né? Pode. Gerou um crédito com Deus, e no momento que eu mais precisei, né, que quando eu me lembrei, quando esse amigo veio falar de Jesus para mim, aquilo ali foi como se assim, foi como uma flecha direcionada acertasse o alvo, né, que foi a palavra de Deus. Que ela atingiu. E ele de São Francisco. Isso, ele de São Francisco. Aquela flecha atingiu meu coração, e ele me fez o convite para assistir um culto com ele lá na igreja onde ele estava congregando, na Igreja Batista Renovada, ali em Andrade de Araújo,
bairro Andrade de Araújo, Sim, ali sim. em Nova Iguaçu. Sim, sim. Né? E eu fui com ele, já decidido a Sair da vida que você a estava. sair da vida que eu estava, porque ali tinha, assim, a única escolha que eu tinha era aquela, porque não tinha mais solução para os meus problemas, que eu tentava parar com as drogas, com a bebida, mas por conta própria, né? Sozinho eu não conseguia. Sim. E eu pude entender ali que a única pessoa que podia estender as mãos para mim e me socorrer era Jesus. E as palavras que ele falou para mim ali tocaram fundo ao meu coração, embora ele com pouco tempo ali caminhando, mas Deus usa as pessoas certas, na hora certa, com as palavras certas, né? E aquelas palavras que ele falou ali foram direcionadas por Deus e o meu coração foi alvejado e eu me curvei diante do Eterno. Amém. E quando chegamos ali na igreja, eu dobrei os meus joelhos, né? E comecei a falar com Deus. E ali os louvores, né, quando começou o momento de louvor, tocou muito profundo no meu coração. E no momento da palavra, me lembro até hoje, diácono Paulo César, que foi pregar. Aquele homem foi uma bênção na minha vida. Deus usou, parecia que ele já me conhecia e sabia dos problemas que eu estava passando. E ali Deus usou ele com uma palavra direcionada a mim, né? Teve um amigo meu, posso dizer assim, que ele falou que tem vez que Deus fala à igreja por CNPJ, né? Deus fala à igreja. E tem vez que Deus fala por CPF, individual. quando é direcionado a uma pessoa, né? Individual. E Deus, aquele dia, usou o irmão Paulo, diácono Paulo César, para falar o teu CPF. No meu CPF. Foi direcionada a minha palavra. Parecia que ele sabia a minha vida, né? Hoje eu entendo que foi Deus que revelou para ele, né? E através daquela palavra eu me posicionei com Deus e ali Deus começou a agir profundamente na minha vida. Foi uma mudança radical. Sim. Eu acordei na segunda-feira e eu lembrei que eu ainda estava sob efeito de drogas quando eu fui para a igreja, sob efeito de droga, que eu passei a noite toda no aniversário do Charles. Você conhece o Charles, claro, que hoje é presbítero da igreja. São Francisco. E todo aniversário do Charles... Na barraquinha que ele fazia ali? Isso, seu Crídio. ele tinha um seu bar, Crídio, isso aí. E era regado ali a bebida, a drogas. E eu passei a noite toda consumindo cocaína, bebendo. E quando foi, assim, até o meio-dia, mais ou menos, eu estava pernoitado, bebendo. Então, eu estava bem debilitado, né? Bem debilitado mesmo por conta da droga, da bebida. E ainda fui para a igreja ainda sob efeito. Mas chegando lá, né, me rendendo aos pés do Senhor, o Senhor fez uma obra muito grande, coisas na minha vida que só Ele mesmo pode fazer. Só o Espírito Santo pode fazer isso na vida da pessoa. Então, quando eu acordei na segunda-feira, eu falei, rapaz, ontem eu entreguei minha vida para Jesus, eu me reconciliei com Jesus e veio ainda a vontade de fumar, né, mas eu falei, não vou fazer isso, eu tenho que honrar essa decisão que eu tomei, primeiramente, me libertando dessas coisas que me prejudicam, que era o cigarro, a bebida, e comecei a fumar também com 10 anos de idade, né? Então, eu era muito viciado no cigarro, e eu falei, eu tenho que mudar de vida, eu preciso dessa mudança de vida, essa mudança de comportamento, que estava sendo uma coisa nociva, né? Estava me matando aos poucos, e graças a Deus eu pedi forças a Deus e ali a libertação na minha vida foi total. Imediata. Do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição, que era um abismo chamando outro abismo, né? Acontece. E as más companhias, né? E graças a Deus, Deus me libertando, né? Fui passando por aquele processo, mas o processo de libertação foi radical no que diz respeito ao vício, né? Foi radical porque eu tomei aquela decisão de não querer mais. Isso é para você que está ouvindo a gente em casa, é bom você ouvir um testemunho disso, porque justamente eu não tenho nada contra a religião nenhuma, mas tem religião que aprisiona a pessoa, que tem que fazer um processo, ficar aqui não sei quantos anos, não sei quantas semanas, e não, e é igual ele está falando, o Espírito Santo entrou em você, você é uma nova criatura, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e tudo é uma decisão pessoal nossa, concorda, pastor Crispim? Concordo. É uma decisão nossa, a decisão é sua, de querer fazer diferente. Verdade. Eu não quero mais beber, eu não quero mais cheirar, por mais que eu tenha abstinência a isso, mas se o Espírito Santo está em mim, e eu sou morada do Espírito Santo, ele me domina agora, né? É o Espírito Santo que me domina. Isso é bacana você contar,
Porque tem pessoas que estão em casa que estão querendo sair do vício, querendo sair da bebida, querendo sair da prostituição, querendo sair das drogas. E às vezes, essa palavra que você está dando, que parece simples, e é simples, mas é uma palavra que, igual você falou, eu quis fazer. É uma decisão sua. Não apareceu para você um anjo, não apareceu para ninguém. Você simplesmente ouviu a palavra de Deus, essa palavra entrou no seu coração, foi lá, como a gente falou, entre juntas e medulas, como diz Hebreus 4:12, na divisão da alma e do espírito, fez ele mudar o que ele vivia. E isso é importante para você que quer servir a Deus, ou você que está servindo a Deus ainda e tem vício na prostituição, na pornografia, porque tem muita gente que, né, serve a Deus, está na igreja e ainda tem vício em algumas coisas. Preso nos vícios. Né? Então está preso em algum vício que ocultamente você faz isso. E aí a palavra de Deus para você nessa noite é essa, é uma decisão. Eu não quero mais fazer isso. Né? E muito bacana. Aí continua, aí você aceitou Jesus, e aí vai. Então, eu me reencontrei com Jesus, né? E a mudança foi radical na minha vida. É claro que tem todo um processo, né? Sim. Tem processo de libertação que é mais rápido, outros são mais lentos, né? Porque é de acordo com o que eu for me lançando na presença de Deus, né? O processo, tem aquele processo que é paulatinamente, é de degrau em degrau, e tem aquele processo mais rápido, né? E Deus sabe a necessidade, né? Então, conforme eu fui me lançando... E outra coisa, pastor Fábio, quando eu fui lá na frente dar o meu testemunho em sinal de aceitação a Cristo, ou seja, eu retornando para Cristo, as irmãs me abraçaram e os primeiros conselhos que eu ouvi ali naquela noite foi, medita na palavra de Deus, leia a Bíblia, busca orientação em Deus, porque Ele tem a solução para todos os problemas e Deus vai te honrar, Deus vai te usar, você vai ser uma bênção na mão de Deus. Amém. Deus não resgata ninguém sem propósito, né? E ali eu comecei a me lançar para o Senhor, comecei a orar, né? Pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que me ensinasse a fazer as coisas que eram necessárias eu fazer. E ali eu comecei a me dedicar o estudo, a leitura da palavra, pedindo ao Espírito Santo que me revelasse, né? E comecei a caminhar nessa igreja lá em Andrade Araújo, em Nova Iguaçu, por ser muito longe. Você acabou de ir para São Francisco, isso que eu ia te perguntar. Então, aí minha cunhada ficou muito feliz, porque ela também já tinha se convertido através de um voto, de uma cura que Deus tinha feito na vida da minha sobrinha, e ela também entregou a sua vida para Jesus, e quando ela soube que eu tinha aceitado Jesus, ela, poxa, que bênção, só que eu falei com ela, que ela lá em Nova Iguaçu, muito longe, ela, não, vem aqui, vamos congregar aqui no Pastor Messias aqui. Quando você foi para o Pastor Messias, era Alberto Melo Filho ou já era... Não, já era na já era Betioga 101, já era na Betioga, já era a igreja de baixo, que estava construindo a de cima, né? Isso. Quando tu chegou em 91, estava construindo a de cima, estava só com os pilar. Isso aí. Inclusive, eu trabalhei muito naquela obra. Eu também, pô, a gente ia para lá de madrugada, chegava cedo lá, Pastor Nilson, Maestro Nilson, era o chefe de obra lá. Isso. Então... eu comecei a caminhar, né, lá no Pastor Messias, e quando eu cheguei lá e me apresentaram para o Pastor Messias, ele já me conhecia, né, e quando ele soube que eu tinha aceitado Jesus, poxa, ele ficou muito alegre, porque ele conhecia o meu passado, né, sabia aquela vida infrutífera, naquela vida promíscua, aquela vida mergulhada nos vícios, né? Então, um homem de Deus, um apacentador de vidas, quando ele sabe que uma pessoa viveu aquele lado escuro da vida, que ele se converteu, ele saiu das trevas e passou a caminhar na luz, ele fica alegre, porque ele é um apacentador, né? Foi um grande homem de Deus, né, que nos ensinou muito. Então, ele me aconselhou bastante ali, e eu comecei a caminhar ali, me batizei ali com ele, né? Batizou, casou? Casei, me batizei, casei, fui consagrado a diácono. Tá casado com a mesma esposa até hoje? Casado com a mesma esposa. Manda um beijão pra ela aí. 30 anos. Meu amorzão, te amo, tá um beijão para você. Você, irmã Cláudia. Abaixo de Deus, você é a razão do meu viver. Meu Deus! Nós casamos, Deus nos deu 2 lindos frutos do nosso amor. Amém. E agora Ele nos presenteou com o neto, né? Isso é bênção de Deus na nossa vida. Amém. E você que está nos assistindo, isso é para você ver, né, o que Deus faz na vida de um homem, quando ele decide a mudar de vida, né? Eu não sei, eu quero deixar bem claro aqui para você que vai assistir esse vídeo,
eu quero deixar bem claro para você, talvez você esteja trilhando por esse caminho que um dia eu trilhei por ele, você talvez acha que não tem solução para o seu problema. E eu quero dizer para você que tem sim. Amém. Jesus, ele é o libertador. Amém. Jesus é a solução para todos os problemas. Não há problema difícil que ele não possa resolver. E eu quero, de antemão, falar para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém. 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 Aí casou, Louvado teve seja filhos, né? Foi morar. Depois tu foi morar. Aí tu saiu de São Francisco, passou um tempo em São Francisco, né? Como diácono, que você falou, né? E depois você foi morar para aí você mudou, foi para Xerém. Sim. Foi quando você foi trabalhar com o pastor Cláudio Duarte, teve Sim, o privilégio sim. de praticamente fundar o ministério com ele lá, não é isso? Mais ou menos, então. Projeto recomeçado, pastor Cláudio. Eu lembro que você foi para lá, você me convidou até para pregar algumas vezes lá. E aí conta um pouquinho da história também, como é que você chegou em Xerém de novo, que você saiu de aí, se converteu, aceitou Jesus, casou, montou família, Deus abençoou, deu filho. Nem a mulher de Salomão, irmã Cláudia, recebeu um elogio desse. Que isso, Graças a Deus, Deus te abençoe, que sei que você vai ver, você vai rir. Mas amém, Deus te abençoe, você e as meninas lindas aí, agora o netão, né? E o genro também abençoado. Essa família toda, que a mão de Deus proteja vocês e sempre guarde do mal. Aí o Marquinho, né, que é meu amigo, saiu de São Francisco, aí foi morar em Xerém, porque era teu sonho, morar em Sim, Xerém, né? sim, Por causa lá, casa que tu nasceu lá, era o que quis voltar à origem, né, o berço. Aí Sim. conta mais um pouquinho aí, falar para pastor Cláudio, né? Sim, eu sempre gostei de Xerém, né? Morei em Belfor Roxo um bom tempo e Deus permitiu que eu permanecesse em Belfor Roxo, né? Porque fui muito envergonhado. O inimigo envergonha a gente, né? No caminho das drogas, naquele caminho que eu estava trilhando ali fora dos caminhos do Senhor. Então eu fui muito humilhado, fui muito envergonhado ali, e a palavra diz que no lugar da vergonha Deus dá dupla honra. Então o Senhor permitiu, após a minha convenção, que eu permanecesse por alguns anos ainda em Belfor Roxo, onde Deus abriu grandes portas para mim. Deus me honrou ministerialmente falando, pregando a palavra para pessoas ali que quando me viam, né, naquela situação de drogado, de bêbado, né, de toxicômano, um camarada totalmente dependente de drogas, né? Então Jesus fez aquela transformação na minha vida, e ele não mudou só a minha vida no sentido espiritual, mas ele mudou também no sentido material, no sentido financeiro, onde eu vivi uma vida ali de pobreza, né, muito pobre, passei muita necessidade. Mas após esse encontro com Jesus, Jesus começou a abrir portas para mim. Jesus me colocou para trabalhar em lugar onde jamais eu pensaria que eu iria trabalhar, e ele abriu as portas ali para mim com bom salário. Comecei a trabalhar ganhando 5,5 salários. Olha só, Deus me honrou financeiramente, e eu trabalhei 7 anos nessa empresa, e depois eu coloquei o desejo no meu coração de trabalhar por conta própria, né? Comecei a trabalhar com venda de joias, comecei a vender relógio, comecei a vender joias de ouro. Eu sou teu cliente VIP. Isso, e o Senhor me honrou financeiramente, onde eu construí uma bela casa, e hoje essa casa pertence a você, né? Eu vendi para um amigo. Então, deixa eu aproveitar contar essa história, porque isso aqui é algo que talvez ele não vai nem lembrar disso. Porque eu, como vocês estão ouvindo aí, eu acompanhei a história do Marcos Peçanha, né? Como ele falou, a gente tem liberdade de chamar ele de me chamar de Fabinho, e eu chamar ele de Marquinho, né? Então, assim, eu lembro que quando ele construiu a casa, que ele casou com a Cláudia, que eu tive o privilégio até de fretar o ônibus, mas isso eu não vou falar aqui porque não precisa. Porque ele casou em Xerém, e aí na época a mocidade estava meio sem grana, eu que fretei o ônibus para levar o pessoal pro casamento dele. Mas enfim, até aí foi benção. E quando ele montou uma casa, ele me convidou, porque acho que estava inaugurando a casa, ele não deve nem lembrar disso. E ele me chamou pro churrasco. Falou, Fabinho, queria que você fosse lá em casa no churrasco. Eu morava com a minha mãe na época ainda. E aí eu fui lá no churrasco. Quando eu cheguei na casa, que eu olhei, que eu entrei, não tinha que entrar. Porque a casa dele na época era uma das melhores casas do bairro. Deus tinha honrou de uma forma. Você sabe disso. Muito. Não, a gente não está falando aqui por ego nem por isso. Ele fez algo excepcional para a família dele. E quando eu entrei, eu gosto muito de uma palavra que está em Provérbios 18, 21, diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Sim. E eu, antes da gente começar esse podcast, eu falei para vocês que o que a gente fala aqui ecoa na eternidade. Exatamente. E eu lembro que ele sentou do meu lado, a gente tomou banho de piscina, ele, os cunhados dele, que tinha vindo de Angra, todo mundo, a gente comendo churrasco, batendo papo. E ele falou alguma coisa para mim, eu falei assim, essa casa um dia vai ser minha.
Eu falei isso para ele, não sei se você lembra dessa frase. Não lembro. Eu falei, mas você já comentou comigo. Eu falei, né, essa casa um dia vai ser minha. E eu passei, por que eu abri esse parênteses aqui? Já vou fechar para ele continuar. Porque foi a história do Marquinhos foi mais ou menos igual a minha. Eu sempre fui muito humilhado lá e você sabe disso. Eu fui muito rejeitado, porque todo mundo sempre falava que eu era enganador, que eu era problemático, que eu era isso, que eu era aquilo. Quando, na verdade, é igual Davi. Eu sempre tive, igual essa mensagem que você pregou, eu sempre tive isolado, escondido. E Deus olha, não a aparência, Deus olha o coração. Exato. Deus sempre olhou para a minha vida e Deus sempre soube o que eu tive dentro do meu coração para ajudar pessoas. Como eu faço até hoje. E um belo dia pintou a oportunidade de eu comprar a casa que foi dele. E hoje, graças a Deus, a casa me pertence. Eu louvo a Deus por isso, sempre brinco com ele. Ele fez algo lá assim extraordinário, porque ele sempre foi um cara muito caprichoso, né, muito abençoador, e era para a família dele. Deus o abençoou de forma mais sobrenatural ainda. E hoje está lá. E eu olho para aquela casa e falo, Senhor, Tu é o Deus que cumpre palavra, Tu é o Deus que cumpre princípios. Como Deus que realiza sonhos. Sonhos. Né? E assim, para você ver, aí foi aquela palavra que eu costumo dizer, que é a mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos ela foi humilhada. E sempre que você olhar a Bíblia, você vai ver que quando Jesus fazia milagres, Jesus falava assim, não conta para ninguém. Toda vez que Jesus fazia milagres, Jesus falava, não conta para ninguém não. Mas essa mulher, quando ela toca em Jesus, Jesus faz questão que ela apareça. Fala assim, eu quero ver você, eu quero que você apareça. Cadê você? Eu quero que todo mundo veja agora a sua vitória. Porque todo mundo viu a tua derrota. E todo mundo criticava você. Então aqueles que viram a tua derrota, agora vão ver a tua vitória. Aparece que eu quero que eles olhem para você e vejam a tua vitória. Foi o que aconteceu com a gente. Você foi honrado lá e eu voltei para lá para ser honrado também. Para falar, rapaz, Deus abençoou. Porque o nosso Deus, o Deus que está aqui nesse lugar, nesse podcast, é o Deus que está aí na sua vida e é o Deus que, como o Marquinhos falou, o Deus que muda sonhos, é o Deus que faz você chegar em locais que você jamais imagina que você com as suas mãos conseguirá, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E aí foi para Xerém, então, aí lá no pastor Cláudio, né? Isso. Fecha o parênteses aqui, agora vou deixar ele continuar, senão eu falo o podcast todo, ele não fala. Ainda tem o pastor Crispim ainda. Amém. Deixa eu retornar só um pouquinho aqui, foi a palavra que foi pregada hoje, sim, né? Filipenses 4,13, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades de glória em glória por Cristo Jesus. É um dos versículos da Bíblia que eu amo de paixão. Então, Fábio, aquela casa ali, já vou falar da minha ida para Xerém. Aquela casa ali foi um grande sonho realizado. Eu sempre, como todo jovem, né, sempre gosto de um carro, de uma moto. Eu era apaixonado por moto, mas eu não tinha condição financeira para adquirir uma moto. Mas sempre tive vontade também de ter uma casa. Ali no bairro da Piã, 2 irmãos ali, o Ernesto, que era o dono da farmácia, o dono das farmácias da RJ, ali, né? Da RJ, isso, o Ernesto. Amigão, gente boa demais. Isso, poxa, demais. Ótima pessoa. Beijão, Ernesto. O Fábio, o filho dele também, o Flávio, gente finíssima. E o irmão dele, que agora me fugiu o nome aqui da memória, que era o dono do posto de gasolina ali na Joaquim antes da do Costa Ney. Lima. Antes do Ney, né? Antes do falecido Ney, né? Naquele posto de gasolina. Eles estavam construindo 2 casas, cada um construindo uma. E eu passando lá, Crispim, eu olhei aquelas casas, nunca tive inveja. A inveja é um sentimento que precisa ser policiado, né? Porque é natural do ser humano. Sim. Né? Então, você tem que policiar isso, porque hoje nós entendemos que a Bíblia diz... Gálatas capítulo 5 diz que é obra da carne, né? Então, por ser uma obra da carne, ela pode aflorar em cada ser humano. Então, nós temos que ter o autocontrole, o domínio próprio para não deixar ele aflorar em nós, né? Principalmente nós como servos de Deus. Então eu olhei aquelas casas e admirei muito aquela casa e falei, poxa, um dia eu vou ter uma casa igual a essa. É isso aí. Então, aí eu falei, Senhor, quando eu aceitei Jesus, eu tive uma conversa assim, muito direta, muito clara com Deus nas minhas orações. Eu falei, Senhor, eu gosto, como é o desejo de todo jovem, né? Eu gosto do carro, gosto do melhor, de uma motocicleta, mas o que eu mais preciso e que tenho vontade de ter é uma casa própria e uma boa casa. E o Senhor ouviu aquela conversa sincera, aquela oração, né, sincera com Ele, e Ele me abriu as portas e me deu condição
de construir aquela bela casa. Amém. Foi uma bela casa, Sim. né? Onde eu torno a voltar ao assunto aqui da dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra, porque a minha casa era a pior casa da rua, Fábio. Sim, eu lembro. Era apelidada por Castelo de Gleisco, aqueles casarão antigo, caindo nos pedaços. Quando seu pai morava lá nos fundos, né? Isso. Quando chovia, enchia tudo. Eu lembro uma sexta-feira, porque eu sempre fui caprichoso, mesmo no caminho das drogas, né? Mas eu sempre tive zelo com a minha pessoa, e tudo que eu tinha, eu tinha o zelo pelas poucas coisas que eu tinha. Então aquela casa era tudo que eu tinha, né? E teve uma sexta-feira, o Crispim, que eu joguei água, joguei sabão em pó, lavei tudo, sabe? E não tinha um tapete para colocar, coloquei jornal no lugar ali onde a gente passava, né? Deixei ela muito bem limpinha, chegou de tarde, deu um temporal. Poxa, quando eu cheguei em casa, a casa cheia d'água, e quando a água foi embora, ficou aquela lama, chame-chuga dentro de casa. Eu chorei de tristeza, aquilo me deu uma tristeza, rapaz, cortou o meu coração. Falei, poxa, limpei a casa com o maior carinho, né? Poxa, ali com o maior capricho. Poxa, quando eu cheguei, vi aquela casa inundada de água, cheia de lama, aquilo cortou meu coração. Eu falei, mas um dia eu vou dar a volta por cima disso. E a primeira coisa que eu fiz, Fábio, quando Deus começou a me abençoar, que começou a sobrar dinheiro, Deus começou a me abençoar a tal ponto que eu não recebia mais o meu pagamento. Era depositado no banco, né? Pega, rapidinho, que eu sei que você está falando tudo isso aí, você vai perder o fio, não. O que é interessante que você tem que falar aí, que a gente sempre falou, que eu sempre fui igual a você, fiel a Deus. Você sempre foi dizimista fiel da igreja. E ofertante. Igual a mim. É isso que as pessoas não entendem, igual eu sempre falo aqui na igreja. E abençoador. Marquinhos abençoa pessoas que ele nem sabe. Igual eu, tem pessoas que eu abençoo, que às vezes eu falo que eu não conto para ninguém. É igual Jesus falou, não conta para ninguém. Não precisa você falar. Não precisa você falar pro teu amigo, pra tua esposa, pro teu filho, pro pastor da igreja. Faça. Paulo escreve em Colossenses, um versículo que eu gosto muito, diz assim, ajude a pessoa, vou falar na versão internacional, né? Sim. Como se estivesse fazendo para Deus. Se a pessoa não retribuir, o Deus que está no céu retribuirá. Então Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus recompensa. E a fidelidade leva a esses lugares, porque Deus só vai te botar no profundo se você for fiel no raso, igual você deu aquela palavra sobre Pedro ali hoje, que para pescar, passou a noite toda tentando do jeito dele. Não dá. É aquilo que você fala, reter aqui, reter ali, vou fazer assim, vou fazer assado. Não vai dar jeito. Quando você entrega para Deus que ele emprestou o barco dele, que ele emprestou para Deus e falou assim, usa aí, Senhor. E ficou quietinho ouvindo, Deus falou assim, agora tu vai para o profundo, agora eu vou te dar o que tu queria. Porque tu foi fiel no raso, agora eu vou te levar no profundo. E Deus é fiel. Então, só para terminar aqui, para encerrar essa parte aqui, falar da minha ida para Xerém, que também vai ser muito resumida. Da casa, né? Então, você falou sobre fidelidade, né? Isso aí é o ponto culminante. Tá? É primordial na vida do homem de Deus ele ser fiel a Deus. E eu não posso me esquecer disso, Fábio, seria injustiça da minha parte. É lógico que eu aprendi a ser fiel com Deus, mas teve uma pessoa que foi assim, deixou assim, foi muito importante no que diz respeito à fidelidade. Eu copiei dessa pessoa, que na hora que passava a salva da oferta, ele tirava a melhor nota que ele tinha no bolso ou na carteira para ofertar. Foi o Samuel, filho do pastor Toniel. Ele é gente boa demais. Já falou para mim que vai mandar uma oferta aqui para a igreja. Essa semana tá comigo. Ele é empresário. Ele é um grande, mão aberta. Samuel, Deus te abençoe. Você é 10, ó. Marquinhos falando de você. Eu sempre falo de você. Mão aberta, abençoador de pessoas, abençoador da obra de Deus. Eu aprendi a ofertar. E aonde bota a mão dá certo, prospera, por conta da fidelidade. Então, eu via, às vezes eu ia passar a salva da oferta, ele pegava a melhor nota que ele tinha na carteira, eu falei, eu tenho que fazer isso também. Isso aí. Tá? Então eu copiei dele, eu aprendi com ele, a Bíblia diz para dar honra a quem tem honra. Sim. Sabe quem eu aprendi? Vou te falar com quem eu aprendi também, que é um pastorzão, é meu amigo. Que foi, na época, era obreiro da igreja, quando foi dirigir a Boiobi, que tu conhece, pastor Sidney Duque da Silva. Sidney Duque, gente outro finíssima. Que assumiu uma igreja também na época, no campo de São Francisco, onde passava salve, e o pastor Sidney sempre acreditou no melhor de Deus. Hoje é um pastorzão, né, lá da Adinemave. Pastor, Deus te abençoe aí, depois você vai ouvir esse podcast. Eu sou fruto do que você me ensinou a ser. E eu não tenho vergonha de falar, sempre falo isso pro pastor Sidney. Como você falou do Samuel, eu falo do pastor Sidney. As minhas primeiras ofertas como jovem na igreja,
banco, que tinha banco de madeira, vamos trocar para cadeira, vamos comprar o projetor da igreja, vamos botar um ar-condicionado. Era tudo oferta. Quem pode ajudar? Porque na época o Campo de São Francisco, ele lembra disso, trabalhava que tinha que mandar tudo para a sede. Né? Tinha que mandar tudo para a igreja sede. E as igrejas mesmo ficavam só com recurso ali para poder manter as igrejas. E o pastor chinês sempre fazia campanha, primícias, campanha, e a gente era muito abençoador, e eu sou fruto dele, sou fruto disso, e tem tudo que eu plantei. Até hoje a gente colhe. Então o fruto da fidelidade, né? Fruto da nossa fidelidade. Né? Então, Deus nos honrou, Deus nos abençoou muito ali em São Francisco, né? Em Belfor Roxo, e depois aprove o Senhor fazer a sua vontade. Ele realizou um desejo no meu coração, que era voltar para o meu lugar de origem, que era Xerém. E Deus me traz de volta para Xerém, e ali Deus também começa, né, me abençoar, abrir portas. E eu era assembleiano, né? E não encontrei uma Assembleia de Deus ali que eu me adaptasse, né? Passei por algumas visitando, mas não deu para ficar. Fui para Batista e fiquei ali durante 5 anos ali na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Mantiqueira, pastoreada pelo pastor Carlos Franco, um grande amigo, ele, a sua família. Continua sendo bênção nas nossas vidas. E só que como a gente tem assim aquela chama pentecostal que arde no nosso coração, né, nós procuramos uma igreja pentecostal, né, e fomos para lá servir ao Senhor. E o pastor Cláudio Duarte, meu vizinho, morava vizinho de frente. Passei a conhecer ele, até então não conhecia, né, o pastor Cláudio Duarte, e voltando para Xerém, eu conheci ele pessoalmente. Ele estava começando o ministério na época, praticamente, né? Estava no começo ainda do ministério dele. Sim, ali nós... Era presbítero ainda, né? Presbítero Cláudio Duarte. Presbítero, E ali começamos, né? Nos conhecemos, né? Começamos ali no laço de amizade, e ele colocou o desejo no seu coração ali de abrir uma igreja, né? O projeto Recomeçar, até com o intuito de pastorear a família dele, porque ele no ministério itinerante, viajando muito, e não tinha muito tempo para a família, né? E ele falou, rapaz, eu preciso pastorear a minha família. Eu pastoreio a família dos outros e às vezes não tenho tempo para a minha família. E ele alugou um galpão ali, próximo à nossa casa ali mesmo, e começou ali a construir a igreja. E eu todo dia estava ali com ele, né, dando uma força a ele ali naquela obra ali, e incentivando com palavras, né, e dizendo que Deus ia honrar, porque ele era um homem de Deus, né, e assim aconteceu. Na inauguração da igreja foi uma bênção, coube as pessoas ali, era para 200 pessoas, tinha 200 cadeiras na igreja, e as pessoas chegavam ali no começo do culto e não tinha mais lugar para as pessoas sentarem, né? E ali eu comecei a caminhar com ele ali, rapaz, foi uma bênção, adquiri muitas experiências, o pouquinho que eu conheço, eu aprendi muitas coisas com ele. Aquele homem ali foi uma bênção na minha vida. Eu tive a honra de pregar lá acho que 2 ou 3 vezes que você me convidou, né? Sim. Uma vez ele estava lá, que a gente foi tomar café junto, ele, a esposa e você. Outra vez eu levei uma cantora que você pediu. Isso, né? Raquel Melo. Ela foi comigo lá, foi uma festividade. Sim. E depois foi uma oração que você estava dirigindo, que eu preguei, que você estava sozinho. Foi isso mesmo. Então, lá eu fui líder do ministério de oração dele durante 4 anos, né? Deus me usou ali durante esses 4 anos, né? Foi uma bênção, fui um abençoador de vidas ali também. Amém. Como eu também fui muito abençoado ali com o ministério do pastor Cláudio, da sua esposa, né? Amém. Mary Duarte, seus filhos, né? Caio e Felipe, foram bênçãos na minha vida ali. Amém. E depois Deus Deus tem os seus planos, seus projetos para tudo, né? E aprove a Deus cumprir o meu tempo ali, e Deus me leva para a IMW Central de Mantiqueira, onde eu estou com a minha família ali, congregando até hoje, né? Amém. E tem sido também bênção na minha vida ali, estou sendo pastoreado ali pelo pastor Luiz Leite, né? Faço parte também do Ministério de Intercessão, faço parte do Ministério Terapêutico ali da igreja, onde nós visitamos ali 3 casas de recuperação por mês, levando alimento, roupas e levando o principal, que é a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas ali que estão no mundo das drogas ali, estão ali se refugiando ali em busca de
de socorro para suas almas, né? Precisando ali de libertação, e Deus tem nos usado ali, levando essa palavra de vida, essa palavra transformadora, essa palavra que transforma a vida do homem quando abre o coração para Deus, né? Amém. E tem sido uma bênção. Deus tem nos usado ali. Estamos ali sob a liderança do presbítero França, presbítero Marcelo, que são dois grandes homens de Deus, homens que Deus tem usado poderosamente nesse trabalho de libertação, nesse trabalho com esse ministério terapêutico. Amém. E temos ali agora também, estamos ali sendo usados no ministério de ensino, temos ali, Deus tem nos direcionado esse ministério, que o nosso pastor Crispim, amigo, né, pastor Crispim, Vai falar foi já agora, né? canal de bênção, né, para nos conectar ao Ministério de Ensino ali da IMW Central de Mantiqueira, e tem sido uma bênção. O pastorzão Ronaldo tem aberto as portas ali, né, a nossa líder, nossa irmã Vilma, né, com seu esposo também, tem sido canal de bênção. Então tenho sido muito abençoado ali na IMW, e pretendemos, né, ficar ali até o dia que Deus permitir. Já tive a honra de pregar lá, você já me convidou. Também, e vai pregar mais, né, mais vezes. O pessoal gostou, né? lá, né? Gostou, e tenho certeza que deixou as portas abertas, Amém. né? Como sempre, né? E Como sempre, o Senhor vai te levar ali mais vezes, né? Como canal de bênção que você é na vida das pessoas, né? Um homem muito abençoado, muito dado à palavra de Deus, né? Muito conhecedor da palavra, e tem também como pastor, e tem o chamado de mestre também. Né? Você da Igreja Metodista de Mantiqueira aí, né? Wesleyana, que Deus te abençoe. Depois você se inscreve no canal aí da gente, clica no sininho aí, abençoa aí, olha, vou mandar para vocês os vídeos aí, e vocês vão assistir, que vai ser benção. Agora vamos lá, pastor. Pastor Crispim aí, contar um pouco do seu testemunho. O pastor Marquinhos falou assim, pô, mas como é que eu vou falar? Fala pra caramba igual eu, rapaz. Nem queria falar. Falou, não, vai passar rapidinho. Cara, é assim, é bem descontraído, como eu falei. É um encontro, depois a gente sempre vai marcar outros. Sim. Mas é bacana. Pastor, eu queria que você falasse um pouco da sua história também, da sua conversão, né, do seu testemunho. Né, você quer muita coisa, mas como a gente ele vai tentar resumir um pouquinho. Isso aí, pra gente falar. Que daqui a pouco a gente já vai fazer as considerações finais. Sim. Mas, antes de tudo, quero agradecer aos dois já por estarem aqui. Sim. E vai ser uma benção. Fala um pouco da sua vida, porque eu te conheci através dele, né? É verdade. Então, assim, você caiu aqui na igreja, que veio acompanhando ele, foi uma benção. Te convidei para pregar, você trouxe uma palavra poderosíssima hoje. Estamos saindo aqui impactados pelo que Deus fez na nossa vida. Mas eu quero deixar você falar um pouquinho da sua história, da sua conversão também, né? E um pouco do seu testemunho aí. Amém? Sim, primeiramente... boa noite a todos. Para a gente é um privilégio estar aqui. Amém. Uma honra. E dizer a todos os ouvintes que esse momento é um momento muito especial para a gente, porque é onde a gente pode contribuir com o nosso testemunho e dizer que Deus pode fazer. Deus pode mudar a história. E nós cremos nisso. A minha história, na verdade, pastor Fábio, eu não fui criado num lar evangélico. Eu fui criado num lar espírita, onde meus pais tinham 10 filhos homem e 2 mulheres. Isso é só para ter uma ideia. Então a gente cresceu nesse ambiente. Com relação à minha infância, eu fui conhecer cigarro muito cedo, com 6 anos de idade. E bebida com 7 anos de idade. Então eu cresci nesse ambiente. Eu até quero aproveitar a oportunidade, porque assim, cada pessoa ela tem a sua maneira de ser tratada. Às vezes, igual o pastor Marcos Peçanha falou hoje para a gente, relatou no seu testemunho, que ele teve uma convenção de uma decisão que ele parou com tudo. E isso é possível, como também aconteceu na minha vida. Foi uma atitude minha, uma decisão minha, e eu parei com tudo. Só que às vezes tem pessoas que têm dificuldade. E não está descartado para você, de repente, procurar uma casa de habilitação séria, de reabilitação, para você ser tratado das drogas, de áreas que são muito frágeis na sua vida, porque às vezes é necessário. Entendeu? Então, assim, quando eu cresço nesse ambiente, os lugares que eu acho que é um lugar que teria que ser de proteção para a minha vida como criança, era um lugar que eu era abusado sexualmente. Então eu cresci nesse ambiente de caos, de ruína, entendeu? De um histórico familiar zero, porque era uma família, infelizmente, não muito boa, com todo o histórico que a gente passou. E a gente foi crescendo. Com 18 anos de idade,
Eu servi o quartel, eu servi em triagem, no 14º DSUP, que é o depósito de suprimento ali de triagem. E foi exatamente ali que foi o primeiro caminho que eu fui usar drogas, conhecer drogas. Isso foi com 18 para 19 anos, 18 anos de idade, na verdade. Então, assim, aquela única vez que eu usei aquela droga, aquilo contagiou a minha vida e eu continuei usando, sabe? E aí veio todo um processo, toda uma situação que os nossos pais ficaram sabendo, e aí o barco começou a afundar de vez. Você já estava casado? Não, essa época eu era solteiro. Eu fui casar com 21 anos de idade. E passando para esse lado de casamento, pelo histórico, porque tem pessoas que dizem assim, uma maldição hereditária. Cada um tem a sua linha de pensamento. Só que eu acho que quando você nasce ou cresce num ambiente de pecado que são gerados nos pais, reflete na vida dos filhos. E o meu lar não era um lar de paz. É onde meu pai, hoje, ele dorme no Senhor, minha mãe também, mas o meu pai era, na época, um católico, cara sendo espanhol, cara de braço de ferro, minha mãe uma pernambucana, também muito rígida. E, na verdade, esse ambiente de um lar destruído veio puxando outro abismo, veio puxando outras consequências. Então, assim, no quartel eu conheci isso. Com 21 anos eu caso, eu tenho que resumir um pouco porque é muito longo e eu não quero também tomar muito tempo, mas eu quero que isso contribua para a vida de pessoas que estão nos ouvindo. Então, com 21 anos eu casei, sendo que tudo aquilo que eu passei no passado, eu comecei a viver dentro do meu casamento. Eu dizia para mim mesmo, eu nunca vou respeitar mulher nenhuma. Porque quando eu falo que um abismo puxa o outro, é porque são consequências do pecado que você está vivendo. Mas você casou na igreja? Não, eu não casei na igreja. Sim. Eu conheci a minha esposa com 3 meses e aí a gente se ajuntou, fomos morar junto e dentro desse relacionamento nasceu o primeiro filho, que é o Andres. Quero até mandar um abraço para o meu filho. Ele sabe que eu amo ele muito e somos gratos a Deus pelo que ele é no centro da nossa família hoje. Amém. Mas então veio o primeiro filho e logo em seguida a minha esposa engravidou, só que a minha esposa não sabia que eu era usuário de droga. E eu escondi isso por 25 anos, dentro de um casamento. Caramba, ela não sabia que você usava droga. Não sabia. E o que vai me acontecer? Quando eu penso, depois de 25 anos, em contar para ela, na verdade eu vou oferecer para ela, Marcos, uma coisa que me fazia mal há 25 anos. Drogas. E a minha esposa aceita a proposta, eu consigo viciar minha esposa em droga. Meu filho já estava perdido há muito tempo nas drogas, e o cenário da casa era uma casa de desordem. Caótico, né? Ruínas, escassez. Isso você morando em Xerém? Morando em Xerém. E morando num cenário horrível. Trabalhava, vocês dois? Então, eu trabalhava, mas não conseguia parar emprego. E a gente foi tendo muita dificuldade, fomos morar de aluguel. E, mediante a isso, a nossa vida era só se afundando, piorando as coisas mais ainda. E uma outra coisa que é muito importante, pastor Fábio, é porque hoje eu tenho um algo comigo que eu não desisto facilmente de ninguém. Deus colocou isso no meu coração. É bom. Por quê? Porque em todo o processo que eu passei, as pessoas que caminhavam comigo, no meio do caminho, me largavam. Porque dizia, não tem mais jeito. Não aguentava, né? Não aguentava a situação, porque uma hora eu estava caminhando, mas uma hora eu estava usando droga. E ninguém suportava isso junto comigo. Você tinha recaídas, como fala, né? Sim, eu tinha várias recaídas. E uma outra coisa, eu era tido como aquele crente cai-cai. O cara que não consegue se afirmar no evangelho. E isso era algo que era constrangedor para mim, porque quando mamãe larga o espiritismo, que ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela abandona toda a prática do espiritismo, os vícios, porque minha mãe bebia 7 garrafas de praeninha na época. Eita! Por dia! E tu, praeninha, caninha da roça? Fumava 3 maços de cigarro
elmo, sem filtro. E, na verdade, minha mãe foi contagiada por esse evangelho. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente ganhar até tempo também. Sim. Como você conheceu Jesus? Que você veio dessa família, como você falou, um ambiente meio caótico. Aí você casou no quartel com drogas, e aí você falou que estava caminhando, mas aí não ficava firme. Quando te apresentaram Jesus, igual a situação do Marco, quando é que você conheceu realmente Jesus? Mesmo cambaleando, você ia, mas usava droga? Qual foi a idade? Você já estava casado, não estava casado? Sim, então, tudo iniciou quando eu tinha aproximadamente uns 13 anos de idade. A minha casa era um centro espírita e minha mãe, dona de terreiro de macumba. Só que morava um crente do lado. Uhum. E todas as vezes que o crente tinha oportunidade, ele me pegava, botava na bicicleta e levava para a igreja. E eu me lembro muito bem na minha infância que tinha um hino que dizia assim: cuidado do olhinho no que vê, cuidado da boca no que fala. Então esse era o hino que a gente mencionava como criança, mas eu não tinha uma raiz no evangelho. Porque eu crescia num ambiente totalmente diferente daquilo que Jesus podia fazer. Então, na verdade, eu vim galgando, indo para uma igreja, passando por outra, mas não se afirmava, e eu lembro que muitas pessoas diziam assim: cara, esse cara não tem mais jeito. Eu era totalmente, pastor Fábio, rejeitado pela sociedade e pela descredibilidade das pessoas da igreja, porque não acreditava mais em mim. Porque eu não conseguia ter uma casa sólida, uma casa criada na rocha, sustentada por Jesus. Só que o tempo foi passando. E quando eu me vi, eu lembro muito bem que eu passei um cenário com a minha família, dentro de um casamento, 25 anos, mas vivendo dentro de prostituição. E fazendo a minha esposa sofrer todos esses anos. A ponto de, eu estou aqui resumindo um pouquinho, porque a gente não vai ter muito tempo, a ponto do meu filho botar o dedo no meu rosto e dizer: você nunca foi homem. Você nunca foi pai para mim. E, na verdade, tinha um pai de enfeite, porque todas as oportunidades que eu tinha, eu sumia na sexta-feira e voltava na segunda, sem um dinheiro. E esse camarada era um camarada que tinha um bom salário, eu ganhava 15 mil reais por mês. Mas tudo descia de água abaixo. Droga, prostituição, e eu dizia para mim... E a tua esposa suportando tudo isso. E ela na igreja. Na igreja. E aí a gente foi caminhando e sem credibilidade, até que um dia eu encontrei a igreja metodista wesleyana. Amém. Na época, essa de Xerém mesmo. Isso. Na época era o pastor Aguinaldo Valadares. Quero mandar um beijo pro nosso pastor, né, pastor Aguinaldo. Foi uma pessoa que acompanhou muito a nossa vida ali na Central de Mantiqueira. E quando eu cheguei ali, eu cheguei detonado. Me entregaram a um líder de casal, que é o Christian, né, e pediram para que ele cuidasse da gente. E o mais engraçado disso é que quando eu chego na Central de Mantiqueira, eu já chego com o meu casamento totalmente destruído. Família de cabeça para baixo. Mas morando juntos ainda? Não, separado. E eu quero aqui, sem machismo nenhum, pastor, abrir algo muito, muito pessoal, mas que vai servir para a vida de muitas pessoas. Eu me lembro muito bem que dentro desses 25 anos envolvido com cocaína, maconha, prostituição, e eu fazia minha esposa sofrer todos esses anos, eu me lembro que uma vez eu tinha uma vida financeira bem regada e eu lembro que eu falei para ela: eu não quero mais viver dentro desse casamento porque eu vivi um remorso muito grande. Era algo que mexia muito comigo. Eu era um cara que eu bebia, usava droga cada vez mais por causa do remorso que eu levava. E foi quando eu decidi separar, mas o meu casamento era muito turbulento. A gente ficava um ano junto, daqui a pouco 6 meses separado. E era assim, foi durante anos e anos. E os filhos vivenciando isso, né? E os filhos crescendo nesse ambiente. E aí eu lembro que eu cheguei uma certa feita para ela e falei: eu não quero mais permanecer nesse casamento. E eu não dava um motivo, eu escondia todos os motivos. Tudo aquilo que eu vivenciava de pecado, de prostituição, era algo que eu carregava comigo porque eu era aprisionado pelo pecado. Você já imaginou um homem que é aprisionado pelo pecado, aonde ele tem um abismo que chama outro? Sim. Era esse ambiente. E eu me lembro muito bem que quando eu decidi de vez separar,
Eu tinha nessa época 2 casas, uma casa eu havia perdido na enchente, em Xerém, em 2013. A gente botou uma casa para ela e imobiliamos essa casa, e eu lembro que ela chegou para mim, em cima de mim, e disse: você tem certeza que você não quer mais esse casamento? E eu disse com toda a certeza do mundo: eu não quero mais esse casamento. Mas por quê? Porque o diabo já havia me aprisionado nessa cadeia. E eu me lembro que ela perguntou por 3 vezes isso. E eu, as 3 vezes, eu afirmei que eu não queria mais esse casamento. Aquilo que o homem semeia, pastor Fábio, Ele colhe. ele colhe. Se você semeia coisas boas, você vai semear coisas boas. Colher coisas boas, perdão. Mas se você semeia coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Sim. E eu me lembro que eu montei um negócio para ela, nessa época que eu tinha um poder financeiro muito bom. Mas aquilo estava sendo mais ainda a minha ruína. Por quê? Porque uma vez que eu estava separado, ela conheceu uma outra pessoa. E tudo que eu não dava para ela, essa pessoa começou a dar. Principalmente você que é casado, um homem hoje, eu quero te falar com toda a convicção. Uma das coisas que é primordial para uma mulher é você tratar ela com amor e com carinho. Aí, Marquinhos, viu? Principalmente isso. Eu não tive esse privilégio, mas graças a Deus que Deus mudou o cenário da minha casa. Amém. Deus mudou aquilo que era caos, aquilo que era ruína, em uma casa sólida. Amém. Hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Josué. Hoje, a minha casa é uma casa de paz, porque hoje nos tornamos líderes de GECEL. Amém. Somos um referencial no local onde a gente mora. E tem pessoas que nos procuram e diz: você não precisa de falar de Jesus, porque o teu testemunho de vida prega por você. O que a gente não entende é que Deus consegue transformar o ambiente ruim em algo bom. E Deus às vezes nos leva, era um propósito, igual você acabou de falar, de Deus. Às vezes a gente não entende o propósito que você passou, que eu passei, que você passou, que nós passamos, num ambiente que Deus nos coloca. Deus pega Ezequiel e leva para onde ele não queria ir. Ezequiel era sacerdote. Ezequiel jamais podia estar num vale de ossos secos. A Bíblia diz que a sombra a sombra de um sacerdote não precisa passar nem perto de um defunto. E Deus leva ele no meio de um monte de gente morta e fala assim: e aí? Aí ele fala assim: Senhor, mas eu não quero estar aqui não, eu quero estar em outro lugar, eu quero estar pregando na praça pública, eu quero estar pregando para 5.000 pessoas, não quero estar aqui no meio desse pessoal morto não. Aí Deus falou: mas eu não botei você aí para isso aí te influenciar. Eu coloquei você aí para você influenciar com o que vai sair da tua boca. É a tua palavra que mudou o ambiente que você estava, quando você resolveu mudar. E o mais bacana de tudo isso, pastor Fábio, é que eu me lembro uma vez que quando eu pego a certidão de casamento, pastor Marcos, e eu vou procurar um advogado para divorciar, porque a minha vida era Caos horrível, total. Caos total. É um ambiente ruim que eu tô falando. Né? Eu me chego no escritório de uma advogada, ela assim, como o senhor está de frente para mim, ela começa a bater o pé no chão. Isso foi a chave da minha vida que aconteceu. Isso eu conto com toda a propriedade. Eu não sabia que a mulher era crente. E naquele silêncio, e eu esperando ela me falar alguma coisa, que eu havia relatado a situação para ela, a situação que a gente estava vivendo. E ela disse para mim: eu quero te dizer algo que não é do meu profissionalismo. Algo que Deus está mandando te dizer. E eu falei: rapaz, já veio esse troço, cara. Eu muito envolvido com droga. No fundo do poço. Eu falei: meu Deus, já vem essa mulher de falar de crente agora, uma hora dessa eu quero pedindo divórcio. E ela disse para mim o seguinte: eu não sei se você já conheceu o Evangelho, mas eu quero te dizer uma coisa que Deus está ordenando a te falar. Não é para você acabar com esse casamento. Quando ela falou aquilo me impactou. E eu falei: essa mulher não tem noção do que ela está falando. Porque a situação era a minha ex-esposa com outro e eu com uma outra mulher. E caramba, vocês já estavam separados? Na minha ótica, acabou. Só estava casado no papel. E a advogada disse: eu não vou dar entrada nesse divórcio. Está aqui sua certidão de casamento. Se você quiser, faça a prova de Deus.
Eu saí muito cabisbaixo daquele lugar. E aí, como é que você saiu do relacionamento que você estava e como é que ela saiu do que ela estava? Só que quando eu saí do escritório, pastor Fábio, a gente às vezes tem dureza no nosso coração. E eu falei para Deus, se realmente o Senhor quer restaurar esse casamento, porque eu não tenho sentimento nenhum de amor por essa mulher mais. O Senhor vai usar da mesma forma que o Senhor usou essa advogada. Mais 2 pessoas. E aquilo caiu no esquecimento. Na semana seguinte, eu corri numa Kombi para comprar um peixe. Um camarão, perdão. E ao se aproximar do proprietário que estava vendendo, ele disse para mim, você quer quantos quilos de camarão? Eu falei, quero 1 quilo, que eu vou fazer um tira-gosto. Que a gente está tomando uma cerveja ali. E ele falou assim, eu queria te fazer uma pergunta. Posso te fazer? Eu posso. Eu queria orar por você. Eu falei, rapaz, eu estou muito alcoolizado. Ele falou, mas eu quero orar assim mesmo. Foi quando eu levei ele para dentro da minha casa. E eu tinha esquecido do que a advogada tinha falado comigo. Foi quando aquele homem mencionou a mesma palavra da advogada. Deus manda te dizer que não é para você acabar com o teu casamento porque ele tem um propósito. Eita. Sabe o que eu quero dizer para vocês hoje que estão ao alcance desse vídeo? É que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso aí. Deus pode mudar qualquer cenário, desde que você que está ouvindo esse testemunho hoje, você se posicione, se coloque na brecha e deixa Deus realizar o propósito dele. Mas aí então se faltava a terceira pessoa para Deus confirmar. E eu lembro, pastor Marcos, que na semana seguinte, pastor Fábio, na semana seguinte, foi assim, ó, uma semana, outra semana, depois da outra semana. Alguém bate palma na porta da minha casa. Eu vou atender. Era uma irmã e ela disse, Deus me direcionou à tua casa, eu preciso de orar por você. Já nessa terceira palavra, a minha esposa já estava dentro de casa. Mas a gente ainda estava naquela situação porque eu surtava. E aquela pessoa disse, eu posso entrar na sua casa para orar por você? E eu permiti que aquela mulher entrasse na sala da minha casa e ela disse a mesma coisa que as 2 outras pessoas disseram. Sem se conhecerem, né? Sem nada. E ela disse, não é para você acabar com o seu casamento porque Deus tem um propósito. Resumindo tudo isso, hoje eu tive o privilégio, a honra, porque só Deus faz isso, pastor Fábio. Tira o homem do lamaçal do pecado, do charco de lodo, de Lodebar, vamos dizer assim, do fundo do poço, aonde ninguém acredita mais, aonde as tuas vestes estão imundas, sujas, e na ótica humana não tem como mudar o cenário. Deus entra nesse cenário, restaura o meu casamento. Minha esposa larga as drogas. Eu dou um ultimato nas drogas. Paro com as drogas. Meu filho é alcançado. Deus liberta das drogas. E hoje eu posso dizer glória firmemente, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Graças a Deus. Aí, você que está em casa, tá vendo aí? Nunca é tarde para recomeçar. Deus tem propósito para a sua vida. Só não há esperança para quem já morreu. Para você que está ouvindo essa palavra, ouviu a palavra do Marquinho, ouviu a palavra do nosso irmão aqui, Crispim, do nosso pastor, Deus pode mudar a sua história. Amém? Amém. Deus abençoe. Sua esposa se converteu, vocês estão bem, estão juntos? Sim, hoje a minha esposa é minha intercessora. Aí. Né, mas hoje ela é alguém que é a minha conselheira, é alguém que olha dentro dos meus olhos. E, na verdade, não existe mais ferida, pastor Fábio. Não existe aquilo de puxar mais o passado, pastor Marcos. E dizer, você fez isso, não. Isso aí é... A minha casa... Perdão é perdão, isso aí. A minha casa é uma casa de paz, onde graças tem bondade, é estabelecido o reino de Deus e nós caminhamos juntos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Você que está em casa aí, ó, quero te apresentar aqui mais uma vez a Destaque Produções, já estão partindo para o final, né? A Chip 7, você que quer subir sua música que já gravou, bota na plataforma digital, a Padaria Delta, lá na Barreiros 484, do meu amigo Júlio, e a Clínica Star Saúde, para você que quer fazer seus exames aí, sua consulta, preço popular, vai lá na Penha. É bênção para a tua vida. Pastor Marcos, considerações finais aí. Manda olha para essa câmera aqui.
faz as considerações finais aí, agradece ao público, quer mandar um beijo para alguém, para o teu pastor, fica à vontade aí, amém? Você tem aí 2 minutinhos aí. É o tempo suficiente, né, para a gente fazer as considerações finais aqui. O nosso agradecimento, né, a você que vai ouvir a nossa voz através desse vídeo, vai visualizar a nossa imagem, né? Eu quero que Deus te abençoe a sua vida, a sua família, que Deus esteja com você, né, por onde você andar, e que você ainda que não conhece esse Deus que transforma a vida, esse Deus que faz mudanças em vidas, esse Deus está de braços abertos para te receber. Esse Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, esse Deus que criou os céus e a terra e que tem o domínio, tem o controle sobre todas as coisas. E Ele quer te alcançar. Ele quer alcançar a sua família. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer que você viva com Ele uma eternidade. Que Deus te abençoe. Pastor Fábio, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço pelo carinho. Um grande privilégio estar aqui com você. É a primeira vez que eu participo, né, vai gostar, de muitos que virão ainda, muitos que virão. É a primeira vez, ainda estou assim um pouco, né? Meio tímido, né? Meio tímido, né? E eu sou tímido mesmo, não tenho vergonha de falar isso. Sou tímido, tenho um raciocínio assim um pouco lento, né? Mas eu creio que esse testemunho é para a glória de Deus e para edificar vidas. Amém. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe também nosso amigo, irmão Pastor Crispinho, o nosso irmão que está contribuindo aí com essa gravação, nosso irmão Pedro, né? Um grande líder do rebanhão, né? Marcou a minha vida, marcou a minha história, né? Que Deus abençoe sua casa, sua família, e que você fique embaixo da potente e poderosa mão de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Pastor Crispim, amém. Amém. Considerações finais também. Pastor Fábio, antes de dar as considerações finais, eu esqueci, rapaz, mas eu quero olhar para essa câmera aqui e fazer uma declaração para minha esposa. Amém. Porque é algo que verdadeiramente Deus entra no cenário e muda. Qual o nome da reverenda? É Ana Cristina. Irmã Ana Cristina, reverenda episcopisa. Vai aí uma declaração de amor para você, rapaz, do nosso pastor Crispim. Nem Salomão, em toda a sua sabedoria, fez uma declaração para a Sulamita, igual ele vai fazer para você. Olha só, amém. Segura. Amor, eu quero te dizer que eu te amo muito, que hoje nós somos alguém que provocamos tudo que está acontecendo no centro da nossa família. Hoje vê o nosso filho Andrew no 4º período, acho que 3º período da faculdade de engenharia. Isso só foi possível porque alguém se posicionou. E nós temos essa responsabilidade sobre a vida dele, né? E dizer para o Andrew, você é um menino que eu te amo muito, você é o amor da minha vida. Para minha filha, pastor Fábio, que está em Belém do Pará, para os meus netos, Gael, Miguel, né? Tem a minha netinha em Xerém também, Cecília, para minha nora também, Vitória, né? E saber que Deus é Deus, que Ele faz, que Ele pode fazer. E as minhas considerações finais é te agradecer por a oportunidade. Amém. Acredito que Deus, hoje, Ele deixa um marco na minha vida através da sua, por isso que está acontecendo aqui, de ter me cedido o altar da igreja, por confiar no Marcos, que fez essa ponte. Marcos, eu quero te agradecer, pastor Marcos. É alguém que eu tenho um carinho enorme, amém. É alguém que está sempre me impulsionando a seguir adiante. É aquilo que eu disse lá na pregação, a gente sempre puxa um a orelha do outro. E agradecer a todos, o Pedro, né, que também está ali atrás na gravação, toda a igreja do Ministério Logos, foi sem palavras para agradecer o que foi proporcionado para nossas vidas aqui hoje. Amém. Tá bom? E quero dar uma boa noite para você, toda a família. Entenda uma coisa, Deus pode fazer, Deus quer fazer, Ele pode mudar o cenário da tua vida, sim. Amém. É só você acreditar, é só você depositar em Deus a sua confiança. Então, eu desejo a você uma boa noite e que esse vídeo continue falando ao seu coração. Muito obrigado, pastor Fábio. Amém. Pastor Marcos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo privilégio. Leva um abraço lá para o povo da Igreja Metodista Wesleyana de Xerém. Que Deus abençoe seu pastor, né? Que Deus abençoe a Cláudia, suas filhas, seu neto. Que a mão de Deus reine sobre vocês, em nome de Jesus, é minha palavra.
Obrigado, pastor Crispim, uma honra ter te conhecido também, através do pastor Marcos. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado pela ministração, obrigado pela palavra. Falou muito aos nossos corações. E uma bênção. Leva a paz, o amor, a alegria de Deus para você, para os seus netos, para o seu filho, para a sua filha e para a sua esposa. E para todos lá também que vocês pertencem à mesma igreja. Inclusive, pastor Fábio, eu não posso deixar de esquecer isso. Quero mandar um beijão no coração, um abraço apertado para o nosso pastor Luiz Leite. Isso. Todo o Ministério Central de Mantiqueira, todos os ministérios de divulga homem, lá para eles verem lá, seguir o canal, divulga de lá. Casais, entendeu? Isso. Muito obrigado por eu fazer parte dessa igreja. Amo todos vocês. Muito obrigado, pastor Alessandro, também do Start. Um beijão no coração. Amém. Obrigado a vocês. A você que está em casa, quero te agradecer. Mais uma vez eu quero falar aqui, ó, da Destaque Produções. Você que deseja gravar sua música, primeira vez, você que tem talento, tá na igreja, tá aí na Metodista, ou tá em outra igreja, ou tá ouvindo esse canal, entre em contato com o nosso produtor. Para você que não conhece, nosso amigo que está lá na mídia lá atrás, fazendo a produção dessa gravação, nosso produtor Pedro Braconô, engenheiro de som, trabalha com a gente aqui. Você produziu Aline Barros, produziu grandes artistas, Sérgio Lopes, Cristina Mel, entre outros. Faz o contato com ele, tenho certeza que você vai sair, ó, com a sua música para tocar aí, ó, na melodia. O Pedro é bom pra caramba, eu tenho certeza que vai te abençoar. Amém. Destaque Produções. A Chip 7, você já gravou, mas não sabe como colocar na plataforma digital. Procura também o nosso irmão Pedro. Nós temos aí a Chip 7 para abençoar você. A Padaria Delta, você que está próximo de Ramos aí e deseja passar ali para almoçar, para comprar um pão, tomar um café. Tem vários quitutes gostosos lá. Dá uma passadinha lá. Júlio, nosso diretor lá da padaria, você tem 10% de desconto, só falar que assistiu o podcast. E por último, a Clínica Star Saúde na Penha. Só você procurar esse nome lá. Tem um plano para você promocional para abençoar você e a sua família. Amém? Agora, o último pedido que eu vou fazer para você, que nós estamos sempre orando pela sua vida, clica nesse sininho aí e faz a inscrição no canal e abençoa a gente, compartilha, porque essa palavra que foi ministrada aqui ao meu coração e ao seu, pode ser uma palavra que vá impactar alguém que precise ouvir. Amém. Então eu conto com a sua divulgação, conto com a sua participação. Que Deus abençoe você. Obrigado, pastor Marcos. Obrigado, pastor Crispim. Amém, pastor. Uma salva de palmas para o povo que está em casa aí. Vamos lá. Amém. Deus abençoe vocês. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Obrigado, Pedro. Deus te abençoe. Amém. Acabou.